estamos meditando em Hebreus e nós estamos aprendendo e crescendo neste conhecimento. Nós vimos que Hebreus, o autor de Hebreus, ele vai nos mostrar essa comparação, que nós estamos vendo, essa comparação da transição das coisas que eram, das sombras, para aquilo que é, para Cristo. Então nós vimos no capítulo 1, nós vimos a revelação final, onde Deus ele nos mostra Cristo e Cristo nos mostra Deus. Nós vimos também que em Cristo, que Deus agora nos fala através do Filho, que Deus nos fala através dele e não mais através dos profetas. Então o fim dos profetas é Cristo. Então nós vemos que no Velho Testamento Deus falou de muitas maneiras aos pais e nos últimos dias nos falou pelo Filho. Nós vimos também no capítulo 2, eu estou recapitulando porque nós ficamos um tempo sem nos reunir e ficou um espaço muito longo e a gente ficou meio perdido. Então eu estou tentando lembrar você, porque senão a carta não faz sentido. Então nós vimos também que o autor de Hebreus nos mostra Cristo sendo glorificado, Cristo sendo menor do que os anjos em um tempo e depois ele sendo exaltado acima dos anjos. Então nós vimos ele sendo glorificado nos céus e nós vimos também que Cristo nos chama de irmãos. Então essas coisas alegram o nosso coração. Então tudo isso nós vimos no capítulo 1 e no capítulo 2. Nós estamos chegando no capítulo 3. E nós vimos então, agora o autor de Hebreus, ele vai fazer uma comparação de Moisés com Cristo. Isso nós vamos crescer nesse conhecimento, porque todas as coisas do Velho Testamento apontavam para Cristo, assim como Moisés também. Moisés, tudo que ele fez, a sua obediência, a sua fidelidade, ele direcionando o povo, representava Cristo. Então nós vamos ver isso. Então nós vamos no capítulo 3, versículo 1. Mas antes de nós adentrarmos no texto, como nós sempre falamos, sem a oração, sem que o Espírito Santo nos direcione, é complicado. Então nós temos que orar para que o Espírito Santo me capacite a pregar, e nós temos que orar para que o Espírito Santo também te capacite a entender a palavra. Então isso é importante nesta noite, como nós sempre estamos fazendo em todos os cultos. Para que você tenha o pleno conhecimento, o Espírito Santo de Deus tem que abrir o seu entendimento e que Ele me capacite e me sustente para poder pregar a palavra e trazer a você um conhecimento. Então vamos a uma oração, apresentarmos este momento a Deus. Pai amado, Deus poderoso, nós louvamos a Ti com os louvores e através dos louvores nós Te glorificamos, nós reconhecemos as Tuas grandezas, nós adoramos o Teu santo nome e agora, ó Pai, nós vamos meditar, ó Deus, na Tua palavra. E a Tua palavra, Deus, para nós é alimento, mas a Tua palavra nos diz também, ó Pai, que o Teu Espírito Santo é que nos traz entendimento. É que Teu Espírito Santo nos abre, ó Pai, para entendermos e compreendermos, ó Pai, aquilo, ó Pai, a qual o Senhor inspirou, ó Deus. Por isso, ó Espírito Santo,
vem nesta noite e nos capacita a entendermos a Tua palavra. Amém, Jesus. Bom, do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4, nós vamos ler e extrair algumas coisas primeiro desses 4 versículos. Amém? Acompanhe na sua Bíblia. É muito importante que você tenha a sua Bíblia em mão. É muito importante que você tenha a sua Bíblia aberta. É muito importante que você examine as Escrituras. Uma igreja bíblica é assim. Você vem para o culto, você vai examinar a palavra de Deus. Então vamos à leitura do texto. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Bom, é importante nós olharmos para esse texto e estar familiarizado com o quê? Com as expressões que o autor de Hebreus está nos mostrando. Então ele vai começar dizendo, por isso, santos irmãos. Porque aqui, lembra que alguns versículos atrás ele diz que Jesus nos reconhece como irmãos? Então ele está falando com a congregação, ó, santos irmãos, aqueles a qual Cristo não se envergonha, a igreja. Então ele está dizendo, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, ou do chamado para o céu. Olha a importância disso. Cristo está no céu, como sumo sacerdote, intercedendo por nós. E aqui então ele continua escrevendo, e então diz, por isto, ele termina de falar que Cristo foi glorificado, ele termina de dizer que Cristo não se envergonha de nós, ele nos considera como irmãos, e isso é maravilhoso. E então ele diz assim, então por isso, que ele está glorificado no céu como sumo sacerdote, por isso, irmãos, santos irmãos. Então ele fala com a igreja, ele lembra, ele traz à memória da igreja isso. E lembra do que eu falei? Assim como essas palavras foram faladas para esta igreja, ela está sendo falada para nós hoje aqui. Por isso, santos irmãos, a palavra de Deus ela é viva hoje. Não é que ela foi escrita 2000 anos atrás, não é isso, mas essa palavra, o autor de Hebreus está dizendo para você nessa noite. Ele está dizendo, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, do chamado celestial. Olha o que ele está dizendo, ele está nos lembrando para que somos chamados, ou de onde somos chamados. Nós que temos isso em comum, o céu, a promessa da salvação. Veja, o autor de Hebreus então, ele vai continuar dizendo, considerai atentamente. Olha o que ele está dizendo, olha irmãos, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial. Olha, ele está agora chamando a atenção. Considerai atentamente. O quê? O que ele vai dizer agora? Para onde ele está chamando a nossa atenção? Assim como ele chamou a atenção da igreja, ele está chamando a sua atenção essa noite. Ele está dizendo, considerai atentamente o apóstolo, o sumo sacerdote
da nossa confissão. Jesus. O que é o apóstolo? É somente aqui, no Novo Testamento, é somente aqui que a palavra apóstolo vai estar relacionada com Jesus. A palavra apóstolo significa enviado. Cristo foi enviado pelo Pai a cumprir a sua obra. Então veja, olha o que o autor de Hebreus está dizendo. Olha, vocês que são chamados para o céu, vocês que são chamados, que participam da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo, o enviado de Deus. Somente aqui aparece relacionado a Cristo, o apóstolo, o enviado, aquele a quem Cristo, aquele a quem Deus enviou. Veja, e ele diz, o sumo sacerdote. E nós vimos um pouco atrás, alguns versículos atrás, que Cristo ele é agora o nosso sacerdote. Significa que eu e você não precisamos mais de intermediários humanos. O sacerdote ele tinha essa função do quê? De representar o povo diante de Deus nas questões do sacrifício. Então agora ele está dizendo, olha, considerai atentamente o apóstolo, o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o apóstolo de Deus, ele é o enviado de Deus para cumprir, para viver por nós, para morrer por nós, para ter uma vida por nós. E então ele é o nosso sumo sacerdote da confissão da nossa fé, da nossa confissão. E aqui é muito importante nós entendermos isso. Por quê? Porque o apóstolo Pedro vai falar assim, olha, estejam preparados para qualquer um que pedir razão da vossa fé, aquilo que você confessa. O autor de Hebreus ele está nos mostrando essas grandezas nessa noite. Ele está dizendo, olha, considerai atentamente, olha, prestem atenção no que eu vou dizer. Presta atenção no que eu vou escrever. Cristo é o enviado de Deus para cumprir. E Cristo é o nosso sumo sacerdote. Agora nós temos um sumo sacerdote da nossa confissão. Então a nossa fé não é uma fé morta. Aquilo que nós confessamos, aquilo que nós entendemos, é isso que nós estamos diante dessas grandezas nessa noite. Nós como igreja nós temos que estar atentos a isso. Temos um sumo sacerdote, que é Jesus, o qual é fiel àquele o que constituiu, como também era Moisés em toda a casa de Deus. Então agora o autor de Hebreus ele vai fazer a comparação de Moisés com Jesus. Mas antes dele comparar Moisés com Jesus, ele então nos mostra essas duas verdades antes. Essas verdades que tem que estar diante de nós. Essas verdades que nós temos que conhecer. Que Cristo ele é o apóstolo de Deus. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus. Então, ele vai dizer no versículo 2: o qual é fiel àquele que constituiu, como também era Moisés em toda a casa. Versículo 3: Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele a quem estabeleceu. Então aqui,
o autor de Hebreus, ele vai fazer algo muito interessante. Ele vai falar de Moisés como servo, servindo na casa. Só que aqui ele vai fazer duas comparações. Ele vai mostrar duas grandezas de Cristo. Cristo como sendo o construtor da casa. Aqui já mostra a superioridade de Cristo com Moisés. Moisés ele servia na casa. Só que o autor de Hebreus está dizendo, olha, Cristo apenas não só serviu, ele não veio só para servir, mas ele era também o quê? O construtor. Então aqui ele mostra que Jesus é igual a Deus e diferente de Deus. Por quê? Porque nós entendemos que Jesus ele é o construtor da casa, assim como Deus é o construtor da casa, que ele vai dizer. Porque no versículo 4 vai dizer, pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Mas ele está dizendo no versículo 3 que Jesus é o construtor da casa. Então aqui o autor de Hebreus ele mostra Jesus como sendo Deus, porque o Pai e o Filho são um. Olha lá o capítulo 1. O que nós aprendemos? Que Deus agora manifestou o seu Filho. E Cristo é a expressão exata de Deus. Então aqui o autor de Hebreus ele continua a mostrar isso. Ele continua a mostrar Cristo como Deus, mas também diferente de Deus. Por quê? Porque nós entendemos agora a Trindade. O Pai e o Filho são Deus. Porém, são duas pessoas distintas. É aquela conta que a gente fala que nunca fecha, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, um só Deus. Então aqui o autor de Hebreus está dizendo assim, olha, Moisés serviu na casa. Moisés, ele foi o quê? Servo. Cristo veio também para ser servo. Ele também serviu. Só que olha a diferença. Cristo serviu como filho, como dono da casa, não como um simples servo, mas sim como um filho, dono da casa e servindo. Então aquele que estabeleceu aqui implica a maneira é que Jesus, como é construtor, ele é divino. Liga isso. E essa passagem então nos mostra essa identidade de Cristo com Deus. Os dois Os dois construíram a casa, estabeleceu a casa. Porém, são distintos, duas pessoas distintas. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Versículo 4: pois toda a casa é estabelecida por alguém, então esse alguém é Cristo. Mas só que ele vai dizer, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Então é isso que está em nosso coração, é isso que nós aprendemos. Versículo 5: Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo. Então é isso que o autor de Hebreus está mostrando. Ele está comparando Moisés com Cristo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Então veja, o que ele está dizendo é que assim, olha, Moisés, toda a vida de Moisés, tudo que Moisés fez, todas as coisas, Moisés apontava para Cristo como servo. É isso que o autor de Hebreus está nos dizendo. Então Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo. É isso.
Versículo 6, agora ele vai falar de Cristo. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós. Então veja, nós somos considerados a casa, o templo. Então Moisés apontava para Cristo. As coisas que ainda viriam, as coisas que estavam ainda para ser vindas. Então nós vemos Moisés apontando para Cristo. É isso que nós temos que entender. Então Moisés ainda apontava para Cristo. Cristo, porém, como filho, servindo em sua casa. Então essa comparação de Moisés e Cristo. E nós vemos então que que Cristo ele é fiel como Moisés, mas ele tem uma glória e uma honra maior. Porque ele é o construtor da casa. Ele é o edificador da casa. E ele serve também. A qual casa somos nós? Então aqui nos fala que nós somos a casa, o templo do Espírito. Deus habitando em nós, conosco. Então isso é maravilhoso. Por quê? Porque nós vemos que se guardarmos, ele vai dizer, se guardarmos firmes até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Então aqui nós vemos que se guardarmos firme, ele está falando da perseverança ou da preservação da igreja. Ele está dizendo, se guardarmos até o fim. Então ele abre o nosso entendimento, ele consegue então nos mostrar que nós temos então essa familiaridade com Cristo e ele começa a dizer para nós, olhem para o apóstolo que é Cristo, olhem para o sumo sacerdote que é a confissão da nossa fé. Veja então como Moisés serviu, foi fiel, mas veja agora a glória do construtor servindo também. Então Cristo ele serve. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Qual que é a nossa esperança senão o céu? Qual que é a nossa esperança senão a salvação? Qual que é a nossa esperança senão aquilo que Cristo prometeu? Assim como Moisés direcionava o povo para Nova Canaã, para a terra prometida, assim é Cristo. É dessa esperança que ele está nos falando. E aí então no versículo 7 ele vai citar os Salmos 95. E lembre-se, olha que interessante, é aquilo que eu falei, lembra-se que a palavra de Deus ela é falada hoje para nós. O autor de Hebreus está escrevendo Salmos 95. E Salmos 95 foi dito alguns anos atrás, para o povo do deserto. E quem falava para o povo? Deus, o Espírito de Deus. E quando o autor escreveu aqui, ele está usando Salmos. E hoje, nessa noite, essa palavra ela se renova. Então ele vai dizer, assim pois como diz o Espírito Santo, assim pois como diz o Espírito Santo, hoje, assim como ele falou para o povo no deserto, assim como ele falou aqui para os hebreus, na carta aos hebreus, assim ele está falando hoje conosco. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não é amanhã, não é outro dia, é hoje. Se hoje você ouvir a sua voz, a voz de Deus, não endureçai os vossos corações, como foi na provação, no dia da tentação no deserto.
onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conhecerão os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então aqui está o Salmos 95. Então veja, o autor de Hebreus ele está nos falando, olha, considerem isso, prestem atenção no que eu vou falar. Ele está chamando a nossa atenção para que Cristo foi enviado. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele está dizendo, presta atenção, considerai atentamente o que eu vou falar. E o que ele vai falar? Ele vai comparar Moisés com Cristo. Só que então nessa comparação ele vai citar os Salmos 95. E quando ele cita o Salmo 95, o que pega aqui? A incredulidade. A incredulidade do povo. Não é interessante que nós temos muitos crentes que são incrédulos hoje. Você fala do céu, parece que o céu não é real. Você fala de salvação, parece que a salvação não é real. Você fala do arrebatamento, parece que o arrebatamento não vai ser real. Você fala do juízo final, parece que não é real. Parece que os crentes de hoje vivem numa utopia. Ele diz, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçam os vossos corações. Como foi na provação, no dia da tentação do deserto. Ele está falando do dia, o que o povo estava caminhando lá no deserto e sentiu sede. E o povo tentou a Deus. O povo que durante 40 anos foi sustentado por Deus. O povo que todo dia via milagres. Todo dia descia maná do céu. Ah, mas se tiver milagre o povo vai crer. O povo não vai crer. O povo todo dia tinha milagre. Todo dia caía maná do céu e ela comia. Provisão de Deus. E o povo, aquele povo que andou 40 anos no deserto, todo dia Deus mandando maná, não creram. Eram incrédulos. Então ele está dizendo, olha, se vocês ouvirem a minha voz, se vocês ouvirem, não endureçai os vossos corações, como foi na provação, no dia da tentação do deserto, o povo com sede. Mas só que durante 40 anos Deus deu água para eles. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. O povo saiu do Egito, primeiro milagre, o mar se abriu. Só isso bastaria para qualquer incrédulo. Fala aí. Mas para aquele povo obstinado, duro de coração, não. Atravessaram o mar. E do outro lado fizeram ídolos. Como tem sido isso na nossa geração? Quantos ídolos nós levantamos? Quantos ídolos nós colocamos nos nossos corações? Cristo nunca é suficiente. Deus nunca é suficiente. O milagre da nossa conversão. Estávamos mortos, Ele nos ressuscitou. Não é suficiente isso para você. Assim como naquele povo não era suficiente. Todos os dias Deus dava um maná. Aquele povo não estava satisfeito. Você está vendo que milagres? Sabe? As pessoas falam, não, tem que ter milagre. Não tem que ter milagre. Milagre não quebranta o coração de ninguém. Milagre não converte ninguém. 40 anos, todos os dias você vendo um milagre. Todos os dias você sendo sustentado por Deus. Água, maná. Durante 40 anos eles viram uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. E eles eram obstinados de coração, duros.
Você consegue imaginar isso? Não, nós não conseguimos imaginar isso. Todos os dias você vê um milagre. Todos os dias Deus dando um sustento para você. Sabe, é o que acontece hoje. Todos os dias Deus te sustenta, mas não é. O fôlego de vida para você não é suficiente. A sua saúde não é suficiente. É de Deus, aleluia. É isso que ele está dizendo. Olha, não endureçam os vossos corações, assim como foram os vossos pais lá no deserto. Durante 40 anos eles viram milagres. No entanto, eram obstinados de coração. Me tentaram. Quantas vezes nós nos sentimos assim também, no direito de querer tentar a Deus, provar a Deus? Todos os dias eles vendo milagre, todos os dias. Não é que esporadicamente acontecia um milagre, não, era todo dia. Todo dia havia maná, todo dia tinha coluna de fogo, todo dia tinha coluna, a nuvem. Suas roupas não envelheciam, seus sapatos não desgastavam. E sabe o que eles falavam? Olha, nós estamos com sede. Deixasse nós lá no Egito, tirasse nós de lá para morrer de sede aqui. Eles tinham acabado de atravessar o mar. Tinham acabado de vivenciar um milagre. Onde os vossos pais me tentaram quando me aprovam e viram as minhas obras por 40 anos. Versículo 10. Por isso me indignei contra essa geração. Tem uma outra tradução que fala algo melhor. Ele fala assim: por isso fiquei irado com essa geração. Indignei perde um pouco, a nossa tradução perde um pouco o poder da palavra que ele usou aqui. Ele falou: fiquei irado. E nessa ira eu jurei: eles não entrarão no meu descanso. Deus, ele ficou irado. Deus, ele se irou com aquela geração e disse: estes sempre erram no seu coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Isso não é interessante? Viviam milagre todos os dias e não conheciam a Deus, os caminhos do Senhor, os estatutos do Senhor. Deus todos os dias fazia milagre e eles não eram quebrantados de coração. Milagre não converte ninguém. Tem milagre, e aí? Milagre não gera conversão. Coloca isso na cabeça. A nossa geração acha que sim. Se Deus fizesse um milagre na minha família, todos da minha família se converteriam. Não se converteriam. Se aquilo acontecesse, os meus vizinhos se converteriam. Não se converteriam. Sinais, milagres não trazem conversão. Não trazem. Por isso eu eu fiquei irado com essa geração. E estes sempre erram no seu coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Versículo 11. Assim jurei na minha ira. E a nossa geração não conhece Deus. O grande problema da nossa geração é que eles não conhecem os atributos de Deus. Se você falar para a nossa geração que Deus ele está irado, eles falam: não, esse não é o Deus que eu creio. Deus que eu creio é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. As pessoas acham que a ira de Deus é algo que macula o seu caráter. As pessoas não conseguem amar um Deus irado. Eles não conseguem ver esse atributo e glorificar a Deus pela sua ira. As pessoas não meditam na ira de Deus. As pessoas desconhecem a ira de Deus. As pessoas acham que Deus não pode ser um Deus irado.
Mas é interessante que quando nós lemos a Bíblia, nós vimos que a Bíblia nos mostra muito mais a indignação de Deus, a ira de Deus, os juízos de Deus, do que as suas misericórdias. Só que a nossa geração, eles têm pavor de falar que Deus está irado. Deus é amor. Só isso que você sabe ouvir. Deus é bom. Deus é amor, Deus é bom. E as pessoas desconhecem a ira de Deus. Olha o que ele está dizendo aqui. Assim jurei na minha ira. E o versículo antes, eu estou irado com essa geração incrédula. E aqui nós temos duas doutrinas que nós deveríamos estudar: a incredulidade e a ira de Deus. Quero falar um pouco mais sobre essa ira. A ira de Deus é interessante como a nossa geração desconhece por total essa ira. Passa desapercebido. As pessoas desconhecem por completo esse atributo de Deus. As pessoas têm apenas um Deus mutilado. As pessoas não conseguem ver Deus por completo, porque elas não conhecem os atributos de Deus. Desconhecem a justiça de Deus que está atrelada à sua ira. E aqui ele está dizendo, olha, eu jurei na minha ira. Você consegue imaginar esse Deus, Criador dos céus e da terra? Você consegue glorificá-lo pela ira dele? Santo Deus, aleluia. A ira. Então nós vimos que Deus falou, olha, eles não entrarão no meu descanso, porque eles eram incrédulos. Viam milagres todos os dias, e a incredulidade habitava no seu coração. Então a incredulidade gerou a ira de Deus sobre aquele povo. E como eu falei, são duas doutrinas que nós deveríamos estudar muito. A incredulidade, porque a incredulidade ela vem desde o jardim do Éden. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Qual foi o pecado? A incredulidade. Você fala, não foi. Foi a desobediência. Eu falo, não, a desobediência foi a consequência. Foi a consequência. Mas eles não acreditaram na palavra de Deus. Eles não acreditavam que viria morte. Eles não acreditavam que iriam morrer. Eles não acreditaram que Deus estava falando a verdade. Meu Deus, então, a incredulidade do povo, e a incredulidade é algo que tem trazido para nós grandes desastres, porque desde o jardim do Éden, Deus falou, a mulher não acreditou que aconteceu o que Deus falou. Adão não acreditou. Então veja, a incredulidade veio desde o jardim do Éden. E o autor de Hebreus está falando para nós, olha, não sejam incrédulos. Hoje, nessa geração. Nós temos ouvido o Evangelho e parece que o Evangelho não é o Evangelho. Nós temos ouvido verdades que são eternas e para nós não é eterno. Porque o nosso coração não anseia essas coisas. Não anseia o céu. Não anseia em ver Cristo. O juízo final parece que não é realidade. Há uma incredulidade em nós, nessa geração. E o que o Espírito Santo está dizendo é, não endureçai os vossos corações, ouçam
ouçam a minha voz. Aquele povo foi incrédulo. Não sejam incrédulos nesta geração. Aleluia a Deus. Não queiram ver milagres. Não queiram ver anjos. Não façam ídolos. As pessoas gostam de fazer ídolos. Incredulidade é a coisa que está desde o jardim do Éden. Deus falou com Adão e Eva. Deus, o próprio Deus falou assim: olha, aqui estão os meus mandamentos, não comam. Como comer, vai morrer. Olha o que Deus está falando com nós hoje. E nós não cremos. Parece que não é suficiente. Há uma incredulidade, um vazio, não há um desejo. Então Deus ele fala: olha, essa geração, eu estou irado contra esta geração. Qual geração? Essa palavra ela foi escrita em Salmos para o povo do deserto. Essa palavra foi escrita 2000 anos atrás para o povo dos hebreus aqui, a carta aos hebreus. E essa carta está sendo falada hoje para nós. Ela é viva. Ela está falando para nós. Porque aqui nós vemos a ira de Deus, nós não falamos sobre a ira de Deus. Aqui nós estamos vendo um pouco da incredulidade, aqui nós estamos vendo um paralelo do deserto, do sustento. Sabe, tem tantas coisas que nós poderíamos ficar aqui só nesse capítulo o ano inteiro. Extraindo, cavando, buscando conhecimento. Mas aqui eu estou dizendo primeiramente então sobre a incredulidade. E a incredulidade ela é terrível. A incredulidade é terrível. Por quê? Porque mostra que não há certezas concretas, absolutas, indissolúveis no nosso coração. O Evangelho é algo eterno. Santo Tomás. O que nós falamos até aqui é algo eterno. O que nós estamos falando aqui é que existe um Deus que olha para uma geração inteira de quase 2 milhões de pessoas e diz: são todas incrédulas, não creem em mim. Só que daí essas coisas é estranhas para nós, porque se nós falássemos assim: olha, se você visse um mar se abrindo na sua mente hoje, não seria suficiente para você crer num Deus? Não seria? Poxa, Deus abriu o mar. Poxa, se amanhã cedo Deus mandasse maná para nós, e quando nós enjoássemos do maná, vinha codornizes e a água fresca da rocha e uma coluna de fogo. Aí você fala: nossa, e o povo tinha tudo isso e não cria em Deus? Não cria. Você está vendo a cegueira espiritual, o que é? Você consegue imaginar isso? Você ter todos esses milagres durante... Não é um dia só, gente. Não é que um dia aconteceu isso, não. 40 anos. 40 anos. E esse povo não conheceu Deus. 40 anos. Está falando com nós hoje. Quantos anos você tem? Eu tenho te sustentado. Você tem comido, você tem bebido. É, Senhor. E você acha que isso veio da onde? As coisas que têm acontecido na sua vida parece que nunca é suficiente. Então esse povo ele diz isso, ele diz: olha, então eu estou irado com essa geração. Estou indignado com eles.
Por isso eu jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E nós poderíamos ficar aqui muito tempo falando sobre o descanso também. Porque Jesus ele diz, olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quantos aqui foram em Cristo verdadeiramente? É o descanso. É o descanso. Cristo diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Só sobre o descanso de Cristo. Se nós formos em Cristo verdadeiramente, encontraremos descanso. Então ele diz assim, jurei na minha ira. Um atributo de Deus. Não entrarão no meu descanso. Aí no versículo 12 ele vai falar, tendes cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Incredulidade. A incredulidade nos leva para longe de Deus. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Quando você desacredita de Deus, quando você deixa de ver Deus nas coisas mais simples do dia a dia, quando você deixa de ver Deus no seu marido, quando você deixa de ver Deus na sua esposa, quando você deixa de ver Deus nos seus filhos, quando você deixa de ver Deus no seu trabalho, quando você deixa de ver Deus, a incredulidade vai nos afastando, porque nós achamos que conseguimos essas coisas porque nós conseguimos. Porque nós temos a capacidade. Ele está dizendo, não, tendes cuidado. Está chamando a nossa atenção, Ele está nos alertando. Para essa geração, Ele está dizendo para nós, tendes cuidados, irmãos. Ele está nos dando um exemplo vivo. Ele está dizendo para nós, olhe para aquela geração que Deus ficou irado. Olhe para aquela geração que tinha milagre todo dia, que andava com Deus todo dia, que vivenciou grandes coisas. Mas ele está dizendo, olha, tendes cuidados, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração incrédulo. Veja, um perverso coração incrédulo. Ele vai falando palavras pesadas, palavras duras, para nos alertar. Ele não falou assim, ó, cuidado com a incredulidade. Ele está dizendo, não, a incredulidade é um mal do coração humano. Por isso nós somos chamados a crer. O seu chamado, o meu chamado, o nosso chamado como corpo de Cristo é um chamado à fé. E ele está dizendo, olha, tendes cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Versículo 13, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Nós temos que nos exortar. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, olha, você que está fraco, você é forte em Cristo Jesus. Você que não tem orado, busque a presença do Senhor. No dia que te chama hoje, se anime. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Lembra do apóstolo que é Deus. Ele foi enviado. Jesus, Ele é o nosso apóstolo. Ele é enviado de Deus para cumprir aquilo a qual Ele foi mandado. Lembre-se que nós temos hoje do lado de Deus um sumo sacerdote que intercede por nós e que conhece as nossas fraquezas. E por isso no dia que se chama hoje, exortai-vos uns aos outros. No dia que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós sejam endurecidos pelo engano do pecado.